Está. Isso. Isso. Então vamos começar. Aqui na Finlândia já é boa noite, né? 18 horas. E você que está em outro lugar, boa tarde. E bem-vindos ao nosso último seminário desse ciclo, agora que a PPF está organizando e tendo o prazer de compartilhar com vocês, né? Hoje nós temos aqui a presença especial da Evelise Erola, e eu vou falar um pouquinho da Evelise antes dela começar a compartilhar com a gente também tudo que ela vem descobrindo e aprendendo aí sobre a alfabetização nesse contexto bilíngue que tem despertado tanto interesse das pessoas, né? Então, Evelise é pedagoga, formada pela UDESC. Se fala assim, Evelise, UDESC? Isso, de Santa Catarina. É especialista em gestão escolar pelo Instituto ICPG de Florianópolis, pós-graduada em psicopedagogia pela Universidade de Helsinki, professora de português na Escola Europeia de Helsinki, sócia fundadora da empresa de tradução e educação GeoLanguage, e também ela atua como professora de português e presta consultoria ainda por essa empresa, né? E também ela é nossa consultora aqui especial para esses assuntos relacionados ao sistema educacional finlandês, né? Também é produtora de conteúdo educacional para a Web Educa Projeto Finlândia sobre o sistema educacional finlandês. Então, como vocês podem ver, é uma pessoa muito ativa, né, Evelise? Com vocês, Evelise, então. Obrigada, Patrícia. Bom nos encontrar novamente, né? Da última vez foi muito interessante, né? A nossa live. Então, boa noite a todos. Boa noite para quem está na Finlândia. Boa tarde para quem está no Brasil. E se você está assistindo de outro lugar, comenta aqui embaixo, né? Da onde você está assistindo. E eu fiquei muito feliz, sabe, Patrícia, com esse convite da professora Helena, porque é uma oportunidade de falar de um assunto que tem muito preconceito, muito mito. A própria questão do bilinguismo, já nem indo para a alfabetização bilíngue, a da criança falar duas línguas, ela gera bastante questionamento. E a alfabetização bilíngue tem sido um ponto assim de questionamento para os professores que estão iniciando e também para os pais, né? Gerando muitos mitos, muitas questões. Eu espero poder ajudar um pouquinho, responder algumas dessas questões, né, baseado na minha experiência. Deixa eu, então, pegar a minha apresentação. Ok, deixa eu pegar o óculos para arrumar ela total. Falar não, aqui, agora, ficamos um pouco em cima do título aqui, né? Bom, eu botei no título alfabetização bilíngue simultânea, porque é com o que eu trabalho, e nem sempre a alfabetização acontece simultaneamente, e não significa que o professor ele vai alfabetizar ao mesmo tempo o aluno. Significa que o aluno vai ser alfabetizado simultaneamente nas duas línguas, no português, que é a língua que nós vamos falar aqui, claro, e na segunda língua. Bom, aqui eu tenho um pouquinho da minha formação específica. A professora Patrícia já falou, mas assim, o pessoal me conhece mais por falar do sistema educacional finlandês, mas essa parte não se conhece muito, né? Exatamente, que eu tenho bastante experiência com a alfabetização. Então, aqui, como a professora Patrícia falou, eu sou formada em pedagogia, e no Brasil a pedagogia tem 4 linhas de especialização, e a linha que eu escolhi foi séries iniciais. Então, para séries iniciais, o curso de alfabetização ele é bem completo. Então, eu estudei alfabetização 1 e alfabetização 2, que, na verdade, quem alfabetiza é o professor primário. O professor de português, ele é o professor, como se diz, de matéria, né? Então, para trabalhar com alfabetização, o professor tem que fazer um curso de especialização ou um mestrado em alfabetização. Então, o curso no Brasil, ele foi bem completo. Depois, quando eu fiz psicopedagogia, eu fiz alfabetização para alunos especiais, aí foi em finlandês. Não foi um curso longo, foi uma parte do curso de como trabalhar com alunos especiais. E foi bem interessante porque eu aprendi alguns programas em finlandês que
que é mais lúdico, né, mais fácil para esses alunos aprenderem, principalmente os autistas, é muito interessante, eles são praticamente alfabetizados só por programas mesmo, os quais não usam material como livro, caderno. Depois eu fiz um curso de professora de Víscari. Víscari significa, vem da palavra vis, vota, que significa 5 anos. E o Víscari, ele é oferecido em todas as escolas, pré-escolas, esse sistema de educação infantil da Finlândia, público e particular também. O Víscari é uma sensibilização à pré-alfabetização. Ele não chega a ser alfabetização ainda, e ele inicia, então, aos 5 anos, a professora da turma pega aqueles que têm 5 anos, uma vez por semana, e faz as aulas de Víscari, depois ela organiza um portfólio que é mostrado aos pais e que é mostrado à professora do Escari, daí para ver o desenvolvimento desses alunos. Então, eu fiz esse curso, e esse de baixo aqui também é alfabetização para estrangeiros, porque a cidade, ela oferece sempre muitos cursos, é muito interessante trabalhar na Finlândia como professora, porque muitas vezes o diretor chega a perguntar para os professores se existe alguma deficiência na prática pedagógica do professor e se ele gostaria de algum curso, porque essa sugestão do professor, se não existe, no caso, um curso, ela é mandada para a cidade e eles vão ver se há mais pedidos, eles até podem organizar. No caso, eu comecei a trabalhar com Víscari e eu não tinha nenhuma experiência em alfabetização de finlandês, foi a minha primeira experiência, então realmente eu precisei desse curso, até porque o Víscari não tem material, ele não tem uma cartilha, então o professor tem que ser capaz de desenvolver esse material. E eu era muito iniciante, não na língua finlandesa em si, mas ensinar o finlandês, sendo que eu sou estrangeira. Então esse curso foi muito importante para mim. E depois a alfabetização para estrangeiros mais tarde, porque eu trabalhei, ainda trabalho, né? Mas trabalhei muito com estrangeiros, eu trabalhei ali na instituição infantil ligada à Escola Internacional Lidjopinmäki em Espoo, e tinha muitos alunos que falavam inglês, e tinha também refugiados, né? Eu trabalhei com refugiados, então esses dois cursos, eles se complementaram bastante, a alfabetização para alunos especiais e a alfabetização para estrangeiros. Eu aprendi bastante. Então, esse é o meu background da minha formação, da minha parte teórica, né? Vamos dizer assim. A minha experiência, bom, então eu fui professora de Víscari em Espoo, como eu já falei, eu iniciei sem nenhuma experiência, eu tive muita ajuda das minhas colegas, em relação ao material, e depois eu fui caminhando com as minhas próprias pernas e criando meu próprio material. Depois eu fui professora de Escari. Escari quer dizer, é um diminutivo para esikoulu, que é a pré-escola mesmo, em finlandês. Só que por razões óbvias, eu não estava sozinha, eu estava com outra professora, né? Sou estrangeira, sotaque, não falo tão perfeitamente assim. Éramos 2 professoras e uma auxiliar. E já nessa fase aqui, como eu falei, eu tinha muito contato com alunos de língua inglesa, porque daí os pais escolhiam onde queriam fazer a pré-alfabetização, era em finlandês ou era em inglês, né? Tinha concomitante, tinha as duas aí onde eu trabalhava. E eu comecei a me interessar pelo método fônico, eu já tinha ouvido falar do método fônico, mas eu comecei a me interessar e eu pensei que seria interessante conhecer um pouco mais. Quem sabe esse método poderia me ajudar também. Foi uma curiosidade, aí eu consegui trabalhar como preschool teacher em Espoo também, que eu morei muitos anos em Espoo, numa instituição de educação infantil, que é uma rede, eu acho que eu posso dizer até que é internacional, ele tem a sede em Londres, o inglês britânico, e tem Espoo, Vanta, e é uma grande. E eu entrei lá justamente para aprender o método fônico, para ter experiência com o método fônico. Depois eu fui professora de português como língua de herança, isso eu acho que já bastante gente sabe, né? Foi há 2 anos passados, eu trabalhei para Helsinki, eu tinha 4 escolas, trabalhava com 4 escolas, mais ou menos 60 alunos, eram turmas grandes, e aqui já começou a minha primeira experiência, assim, com alfabetização simultânea, alfabetização bilíngue, porque eu tinha muitas crianças que estavam no primeiro ano e elas estavam sendo alfabetizadas em finlandês, e a minha função era também alfabetizar
em português. E contando que a alfabetização ela não acaba no primeiro ano, ela continua no segundo e às vezes até no terceiro, eu vou explicar mais tarde. Então, era mais da metade da turma estavam nesse processo de alfabetização bilíngue. Só que aqui as turmas são multisseriadas, isso significa turmas mistas, com turmas grandes. Em Kaisaniemi eu tinha 22 alunos, onde 12 estavam nessa fase de alfabetização bilíngue. Foi muito difícil no começo achar um jeito de alcançar cada criança, porque eu sempre primei por um trabalho individualizado, fiz o que eu pude, fiz, né, os planos de aula, e foi um laboratório. Fiquei um ano, né, como professora de língua de herança. Muito da minha prática de hoje eu comecei aqui. Eu criei aqui pelo grau de dificuldade que era de atingir todos. Porque se eu pudesse só trabalhar com os menores, estaria muito satisfeita. Mas não, eu tinha também que pensar nos do quinto ano, do sexta série, oitava série. Então, era um trabalho assim, vamos dizer, eu dedicava 20% do meu potencial para essas crianças que estavam em pré-alfabetização. Mas mesmo assim eu consegui ver alguns resultados e, como eu disse, isso foi meu laboratório para pensar, se eu conseguir resultados aqui, quando eu tiver mais condições de trabalhar com crianças que não tenham tantos níveis diferentes, eu vou ter mais possibilidade de ter mais sucesso, né? E agora eu sou professora de português L1, então é na escola europeia, a nomenclatura é o L1, é a mesma coisa que a língua de herança, é a língua materna. Todas as escolas europeias, que têm as principais capitais da Europa, eles têm essa nomenclatura. L1 é a língua materna, L2 é a língua que a criança está estudando, está se formando na escola. No caso, na escola normal seria o finlandês, ou seria o sueco, né? E o L3 é a língua 3 que a criança escolhe mais tarde. Aqui eu botei umas fotos minhas. Aqui é um professor colega meu da seção de inglês. E então, assim, o meu trabalho na escola europeia, eu trabalho com vários alunos de várias séries, vários anos, mas trabalho sempre com a alfabetização também, sempre tem alunos de alfabetização. Então, esse professor aqui, ele é inglês, ele é professor de primário 1, primário 2, da seção de inglês. Ele está justamente com uma cartilha do método fônico, então ele está fazendo a alfabetização simultânea dessa menina aqui, ela está sendo simultaneamente sendo alfabetizada em italiano, que ela é aluna de italiano e inglês. Essa menina aqui de baixo é minha. Eu estou com ela desde que nós temos a Nursery 1 e 2, seria creche 2, e ela já começou a pré-alfabetização simultânea comigo em português e sendo pré-alfabetizada em inglês. E agora ela continua, então ela normalmente sem nenhum problema. Aqui ela está fazendo um exercício, eu adoto um livro de português, que eu decidi adotar, que para mim é mais fácil, né, seguir, eu já tenho os exercícios e tal. Então, ela está sendo também alfabetizada em 2 línguas, ela já está no P2 e está lendo, né, nos 2. Lógico que a língua mais forte é o inglês, né, não é o português. Bom, aqui é um texto da professora Luciana Brites, do Instituto Nero Saber, que ela fala: a alfabetização é uma habilidade de aquisição cognitiva básica. A verdade é bem interessante, eu não encontro muitos artigos em português sobre alfabetização bilíngue. Esse é o único que está ali nas referências, porque não é muito falado, né? As pesquisas se concentram mais aqui, que é um país já bilíngue, nos Estados Unidos, em relação ao espanhol, no Canadá, mas não, no Brasil, assim, não tem muita coisa. Mas ela fala, então, de 4 eixos, que eu achei muito interessante. Primeiro, o processo de aquisição de uma habilidade específica, como qualquer habilidade, esse é o processo de alfabetização. Tem que ser aplicado ao contexto, né, ao contexto do aluno, tem que ter, é um processo sistemático, então ele tem que ter um início, meio e fim, e nisso o professor tem que estar ciente disso, o professor tem que ter muita técnica. E também o último eixo seria que a criança tem que dominar o texto, né, a compreensão do texto.
Então, está lá nas referências, é um artigo interessante. Aqui também tem duas fotos. Essa foto aqui, primeira, é um aluno naquele processo básico, individual, onde ele está praticando a coordenação motora fina, que é muito importante, que a gente não pode esquecer disso também, né? Que é aquela maneira formal de fazer as letras, treinar as letras. E aqui é o mesmo professor, a mesma sala de aula da outra foto, e ele está ele está construindo regras com os alunos, são sobre como atravessar com segurança a rua. Então, primeiro ele conversa com os alunos, aí ele constrói aqui no whiteboard, no quadro branco, as reflexões dos alunos, para haver uma conscientização, primeiro, né, do texto, e depois são instruções. Esse professor, especificamente, ele trabalha muito com instruções. E é interessante que aqui tem primário 1 e primário 2 junto. Acontece muito na escola europeia, é unir duas turmas, que uma complementa a outra, e as crianças se ajudam, inclusive. E depois que ele escrever as instruções, aí ele vai escrever, as crianças vão copiar, vão fazer um cartaz, vão fazer um desenho, algo assim. Então, aí mostra que não existe uma metodologia só para trabalhar. Não vou dizer essa ou aquela. O professor pode escolher e pode ver o que dá mais resultado, né? Então, assim, o sistema da alfabetização, ele é um sistema de representação abstrato. E a gente tem que ver que ele não é fácil para a criança, porque a criança tem que representar os sons da fala na grafia. Então, é necessário que o professor ele entenda esse processo e ele entenda como que esse processo se desenvolve na criança. Então, é necessário que o professor ele tenha, nesse sentido, certos fundamentos, que ele tenha estudado para ser alfabetizador, ou que ele tenha tido experiência suficiente para fazer essa conexão com o português, principalmente na alfabetização bilíngue. Eu sempre eu sou a favor e defendo professores que dão aula de português e que não são formados em português, porque eu acho que, às vezes, o professor pode ser muito bom e, na verdade, ele não tem toda aquela técnica, aquela base. Mas, nesse caso, no caso da alfabetização, se o professor não tem nem a teoria e nem a experiência, o processo não vai ser ativo, ele não vai conseguir chegar aos objetivos. É a mesma coisa quando os pais tentam alfabetizar os filhos em casa, e às vezes são pais que são professores, mas não dominam a técnica da alfabetização. E aí acontece aquela coisa de reclamar, não consigo, não dá certo. Então, para o processo ser efetivo, o professor ele tem que ter algum conhecimento teórico. E aí depois ele vai tentando ver a prática que melhor se adequa à situação, ao contexto que ele está vivendo, ao país que ele está vivendo. Bom, alguns autores, eles falam que a aprendizagem inicial da língua escrita, ela envolve dois processos. Eu também concordo plenamente com esses autores, que seria a alfabetização e o letramento. Então, a alfabetização, ela é a mecânica, vamos dizer assim. Ela é como transformamos os sons da fala, né, em fonemas ou grafemas, quer dizer, em letras. Como a criança aprende a decodificar que isso aqui é o A e que o som é A, isso aqui é B, que o som é curto, né? E que juntando, né, já vendo a silábica, fica Bá. Então, isso é mecânico. E é uma aquisição, muitos autores escrevem que é uma aquisição de uma tecnologia, assim como qualquer outra tecnologia. Já o letramento é a função social da língua, e por isso que o letramento, ele começa mais, ele está permeando sempre, mas ele é mais forte no primário 2, no segundo ano, quando a criança começa a ler a frase toda, e ela começa já a interpretar textos pequenos. Então, o letramento assim, é desenvolver as habilidades da escrita e no contexto social que elas vivem. Então, assim, a alfabetização é a aprendizagem de uma tecnologia, como é que eu uso essa tecnologia, desde a questão lá da pré-alfabetização, como é que eu seguro o lápis, a pressão certa no papel, o tamanho, né, da letra, como que nós escrevemos aqui no Ocidente, em cima da linha, e da esquerda para a direita, linha reta,
são elementos dessa tecnologia e ele tem também processos cognitivos próprios, que cada criança tem o seu tempo, e cada criança vai apresentar ou não dificuldades. E o letramento, então, é a leitura, a compreensão e a lógica da língua. E aqui, quando ele fala assim, letramento, pega essa questão do contexto social, é assim, a língua, quem é professor, né, de língua sabe, a língua ela não é por si só a língua, ela traz toda uma cultura por trás. Ela traz a cultura do país dela, no caso do português, ela vai trazer a cultura de vários países que falam português, ela vai trazer um pouquinho da cultura do próprio professor, né, que vai interagir com esses alunos. Então, assim, não existe, acho que, um nome mais apropriado, no meu ponto de vista, do que língua de herança. Porque, pensando assim no nome, ela é uma herança, é a mesma coisa que a família deixar um carro, uma casa, dinheiro no banco. Então, a família vai deixar a língua, que, na minha opinião, é mais importante até do que os bens materiais. Então, assim, eu fico muito triste em ver que pais negam essa herança. E, às vezes, não percebem que eles estão negando uma herança, quando eles não falam português com os filhos. Aí já não estou nem falando da alfabetização, estou falando simplesmente do bilinguismo. E eu encontrei muitas pessoas, encontro sempre, alguns são amigos, alguns são conhecidos, alguns eu vejo pelo Facebook, não conheço pessoalmente, mas as razões, as desculpas são as mais variadas possíveis. Desde uma preguiça, assim, não, mas, por exemplo, o pai não fala, então é melhor falar finlandês que todo mundo entende, até uma vergonha, um receio de falar com a criança em português, porque, por exemplo, a família do marido, ou a família da mulher, os sogros, eles não falam. Então, vai parecer uma coisa meio mal educada, meio assim, estou falando um segredo. Olha, existem todos os tipos de desculpas que eu já ouvi para não falar o português. Mas, olha, e aí, pela minha idade, pela minha experiência como professora, eu já vi, assim, as crianças cobram. Elas vão cobrar no futuro isso. Porque vocês negaram essa herança. Quem não fala, né? Nega uma herança. E eu falo de conhecimento próprio, porque eu sou gaúcha, e lá no sul, praticamente, a maioria vem de família italiana e alemã, e a minha família é italiana, e foi-me negada essa herança, porque os meus avós falavam italiano entre eles, as tias-avós falavam, minha mãe falava, mas eles se recusavam a falar com as crianças, conosco. E claro que era uma outra época, não existia globalização, não existiam essas discussões. Então, assim, a minha geração já começou a discutir sobre isso. A minha geração começou a cobrar por que nós não tivemos essa herança. Aí alguns de nós foram estudar italiano, alemão, até foram viajar, né, para cá, para a Europa, procurar um pouco esse retorno, né, das raízes. E eu já vi nesse meu percurso de professora, quando eu agora não estou ensinando para adultos, estou ensinando particular, mas não mais para a cidade. Algumas vezes eu tive alunos que eram filhos de portugueses, adultos, que eu via pela chamada, pelo nome Souza, Silva. Se por acaso, meu pai era português, minha mãe era português. Vocês imaginam um adulto indo num curso de português iniciantes para retomar, tentar resgatar aquilo que lhe foi, na verdade, negado. Eu sei que é uma palavra forte, mas é verdade. Quem não fala português com os filhos, ou qualquer língua, né? Mas no caso aqui português, nega essa herança. É muito, muito triste isso. E aí entra toda a questão também de o medo que os pais têm, o receio, que nós vamos falar mais tarde, sobre alfabetizar ao mesmo tempo, né? Nas duas línguas. Bom, mas esses dois processos, alfabetização e letramento, apesar de eles serem distintos, eles, na verdade, têm técnicas distintas, certo? Que o professor tem que estar consciente, ele tem que saber trabalhar isso, mas eles atuam juntos na aquisição da linguagem, ao mesmo tempo. Cada um tem a sua especificidade, que o professor tem que reconhecer, mas eles atuam juntos. Em relação a outras línguas que eu escrevi, qual é a atitude do professor? Porque eu trabalho com muitas línguas, nós somos 20 professores de línguas na escola,
nós temos a sorte das línguas L1 serem curriculares, quer dizer, o português é curricular, e são 3 horas por semana, eu tenho 3 aulas por semana, com cada grupo, né, cada turma. Então, claro, é uma realidade diferente já da cidade, que já não dá tanta facilidade assim, para o professor, né? Mas qual é a atitude do professor? Bom, é importante que o professor ele tenha um conhecimento do processo psíquico, fonológico, linguístico e cultural da outra língua que a criança está sendo alfabetizada. Não que ele precise falar fluentemente a outra língua, mas ele precisa ter um conhecimento básico. No meu caso, a alfabetização simultânea, para mim, bilíngue, se dá em 3 línguas. É o finlandês, é o inglês e é o francês. Eu não falo fluentemente francês, eu falo pouco, uma conversa bem básica, eu entendo um pouquinho, mas eu entendo o suficiente para reconhecer quando é francês e para saber ajudar o aluno, porque o aluno ele vai trazer isso. O professor tem que aprender a conviver com essa segunda língua, porque eu já vi muita atitude assim do professor dizer, não, aqui é finlandês. Não, desculpa, aqui é português, não é para falar finlandês. E negar que o aluno fale a outra língua. Claro que num grupo grande, se eles começam a falar em finlandês, lógico que o professor tem que dizer, não, aqui é português. Mas se o aluno traz palavras, se ele mistura, o professor tem que aceitar. Então, ele tem que ter essa empatia quando a criança traz ou ela mistura línguas, ele tem que ter, assim, uma paciência, né? E uma flexibilidade do plano de aula. Não dá para pensar assim, eu quero terminar isso hoje, então eu não quero interrupções, porque o professor fica um pouco nervoso, né? Apreensivo quando ele está tentando ensinar, ele fez um plano e aí a criança começa a trazer outra língua e vem com outras coisas que não estavam planejadas, né? Mas isso é importante, a criança vai trazer. Essa aqui também é a minha aluna, a alfabetização bilíngue dela é em português e em francês. Quando ela chegou para mim, eu não comecei com a pré-alfabetização com ela, então ela chegou já no primeiro ano e a pré-alfabetização dela foi toda em francês, a língua mais forte dela é o francês, e ela tinha erros, ela trazia muito, mas os erros em letras, ela confundia vaca com faca, V com F, B com P, e era do francês, era interferência, né? Às vezes tem interferências, só que ela nunca escreveu uma palavra em francês, ela só trocava, ela conseguia perceber o que era português e o que era francês. Então, aqui, por exemplo, ela já está em letramento. Os girafas, anjos, bichos, são sons que o francês tem. Então, às vezes ela traz alguma coisa, como na semana passada, eu não me lembro a palavra, posso dizer em francês? Pode. Ela disse, eu até escrevi no quadro, assim, não tinha nada a ver com a nossa aula, mas assim, o professor tem que permitir. Outras vezes, o professor tem que ter essa flexibilidade de aproveitar quando o aluno traz, porque tem que perceber que isso são processos que a criança precisa vivenciar. Ela está trabalhando ali com essas 2 línguas, então o professor não pode negar isso. Por exemplo, esses exemplos que eu dou são o que aconteceram comigo, né? Por exemplo, o rato marrom na floresta. Aí o aluno, professora, rato é em finlandês também. Não, mas rato em finlandês é com H, 2 T's, o rato, que significa chapéu. Aí já aproveita, mas olha só, em finlandês se fala o H, né? Rato. Em português não se fala o H. Por exemplo, hospital, história, aproveitar. Ou um outro exemplo, falando o boi no pasto. Aí a aluna assim, boi é uma palavra em inglês. Eu falei, boi? Boy. Boy. Ok, mas aí abre o O, significa outra coisa, significa menino, e tem um Y, e o Y não tem no nosso alfabeto. Então, assim, quando é possível, utilizar essas interferências da criança, deixar ela se sentir importante, porque ela está brincando, né? Ela está aprendendo essas 2 línguas, então não tem problema nenhum. Para quem é professora, para quem é pai, fiquem tranquilos, isso faz parte e só ajuda. Se você conseguir resgatar, trazer ela de novo com essas interferências para a aula normal, vai enriquecer só a aula. Mitos.
Pois é, esse livro é muito interessante, da Barbara Pearson. É mais sobre bilinguismo do que sobre alfabetização, mas tem alguns itens que são, na verdade, iguais. E eu escrevi algumas coisas também, só não sei se eu vou conseguir ler, porque a imagem está bem na frente, mas vamos ver. Crianças bilíngues começam a falar mais tarde do que crianças que aprendem somente uma língua. Não existe nenhuma pesquisa que comprove isso. Quem é mãe de criança bilíngue sabe, eu tenho 2 meninos, normal, começaram a falar normal, nunca houve nem, porque a creche é acompanhado, né, nenhum professor falou que, olha, está atrasado na fala, não tem nenhuma relação de pensar assim, a criança está se esforçando para falar outra, então ela vai falar mais tarde. Isso é mito, completo mito. Crianças bilíngues começam a escola em desvantagem com relação a crianças que só falam uma língua e nunca conseguem chegar ao mesmo nível. Não, isso também eu já ouvi. Pelo contrário, crianças bilíngues tendem a ter uma curva de aprendizado mais acelerada do que as crianças que falam só uma língua. Então, é exatamente o contrário. Muitas vezes os mitos apresentam o contrário, que está na cabeça dos pais. Os mitos são mais para os pais mesmo, né? Então, assim, é como se os pais pensassem assim, eu tenho um espaço de 100% na minha cabeça, então, se eu tiver 2 línguas, eu só vou botar 50% e o outro 50%. Não, a plasticidade do cérebro da criança, ela está se formando ainda, então ele vai criar um novo lugar, vamos dizer assim, uma nova caixinha para outra língua. E as 2 línguas, ou as 3 línguas, não importa quantas elas falam, vão ser 100%. Uma não vai interferir na outra. Depois, você tem que ter talento para falar 2 línguas ao mesmo tempo. Isso assim, de acordo com o nosso ponto de vista de adulto, e realmente, se eu for aprender 2 línguas novas agora, por exemplo, alemão e russo, vai ser complicado para mim, mas não para criança, porque o aprendizado de uma língua desde cedo, ele não requer nenhum talento especial. Ele é parte do desenvolvimento humano, é como olhar com os 2 olhos. Você não precisa tapar um olho para ver, você consegue ver e você nem percebe que você tem 2 olhos. Então, assim, como eu falei, a plasticidade do cérebro, ele vai criar uma parte, ali uma outra caixinha, vamos dizer assim, e a criança vai aprender. Só que tem uma coisa, a criança aprende rápido, mas o tempo é inimigo. Quanto mais os pais postergam isso, demoram, por exemplo, para que a criança entre em fase de letramento bilíngue, alfabetização bilíngue, ou falar, mais dificuldade a criança vai ter. Então, este é um problema. Quanto mais cedo, melhor. Esse aqui também, falar uma segunda língua por si só já é uma recompensa. Significa que as mães, geralmente as mães, né, mas alguns pais, não, a criança já está sendo alfabetizada na língua do país, em finlandês ou inglês, ela já fala um pouquinho de português, ela não precisa ser alfabetizada em português. É um erro pensar assim que a alfabetização ela serve para todas as línguas. Não, aquela parte, como vocês viram, da parte técnica, aquisição de uma tecnologia, ok, ela não vai esquecer. Ela não vai esquecer como é que é um A, como é que é um B, e até os sons de algumas palavras, ela não vai esquecer. Só que cada língua tem as suas próprias lógicas. Como o exemplo do H, nós não lemos o H. Ela vai ler tudo com H, porque se ela for alfabetizada só em finlandês e ela não tiver contato escrito com a língua. Então, não é uma recompensa. Ela tem que estar, para ela falar, essa criança falar, que nem como um nativo mesmo, não tendo nascido em um país de língua portuguesa, ela tem que começar desde cedo e ela tem que estar sendo acompanhada. E eu vi isso quando eu comparo os alunos da escola europeia, que desde cedo têm a continuação do português e que falam sem sotaque, não, como a professora Patrícia falou no último seminário, não trocam artigos, falam perfeitamente, claro, alguns erros normais de escrita eles vão ter, e quando eu trabalhava com as crianças da cidade, que falavam muito sotaque, todos os artigos errados. Por quê? Porque elas estavam colocando o português na lógica da língua finlandesa. Então, não adianta o pai falar, ou uma pessoa, porque às vezes o pai
ou a mãe é finlandês, uma pessoa só falar, o contato é muito pouco com o português. Também não adianta todo ano ir para o Brasil se os pais não falam. Também já tive conhecidos onde chega lá no Brasil ou em Portugal, a criança fala, depois volta e começa a esquecer. Então, isso forma adultos inseguros. Hoje tem adultos que foram sempre, todo o verão, visitar os países de língua portuguesa, mas não tem coragem de falar, porque não falam em casa com os pais. E aí o adulto começa a pensar, eu falo errado, ele mesmo percebe que ele está falando errado. Embora ele entenda, ele não consegue falar, e isso acontece bastante. A criança não pode ser alfabetizada em 2 línguas, porque não aprenderá nenhuma. Isso é aquela outra visão do ponto de vista do adulto, né? Temos que nos focar numa coisa primeiro, depois não. Se a gente fizer 2 coisas ao mesmo tempo, nada vai ser certo. Os avós diziam, tudo bem, mas não para a criança. Como eu disse, a criança ela tem essa capacidade de aprender muito rápido, a plasticidade do cérebro. Ela, agora, quanto mais demora, se ela tiver 10 anos e aí ela vai começar a estudar o português, ela já vai ter mais dificuldades. E aí eu posso citar o exemplo, por exemplo, do Berlitz, acho que todo professor de língua conhece o Berlitz. Ele foi criado com 4 línguas. E ele falava fluentemente as 4 línguas da família dele. E por isso que ele se interessou pela linguística mais tarde, ele fundou as escolas Berlitz, e no final ele estava falando mais ou menos 25 línguas. Só tem a adicionar, não tem nenhum problema a criança ser alfabetizada em 2 línguas. A criança vai ficar confusa por causa do code switching. Os autores falam em code switching, que é a mudança de código. Isso significa que a criança está falando, ela está falando português, aí tem uma pessoa que é finlandesa, aí ela vira e fala finlandês, é a mesma coisa, aí tem um amiguinho que fala inglês, aí ela vira e fala inglês. Aí ela volta, fala uma coisa, isso é o code switching, isso é o que o tradutor, o intérprete faz. Então, assim, o code switching, ele é muito cansativo para um adulto. Para começar, que nem todas as pessoas conseguem ser um intérprete. Uma vez eu interpretei, eu fui obrigada, numa escola, né, uma visita de brasileiros, eu fiquei muito, muito cansada. Realmente ele cansa, tanto que um intérprete profissional, ele tem um certo horário, tem que ter 2 naquela cabine, né, quando ele interpreta, porque uma pessoa só não consegue, num seminário, ficar 2 horas fazendo code switch. É muito cansativo. Mas para a criança, não. A criança pode ficar horas. Ela brinca, na verdade. Ela brinca com essas 2 línguas. E ela vai falar perfeitamente e vai fazer isso toda hora. É melhor ser alfabetizada em uma língua e depois estudar a língua materna. Não, também é um erro. É claro que pode acontecer. Então, os pais pensam, não, vamos deixar ele se alfabetizar em finlandês ou em inglês. Aí, quando ele tiver uns 10, 12 anos, a gente põe num curso de português. Ou começa a ler, estudar. Não. A criança vai ter mais dificuldade. Claro que pode acontecer, porque se fosse assim, um adulto não conseguiria aprender segunda língua, né? Português como segunda língua. Mas a criança vai ter muito mais dificuldade cada vez que o tempo passa para resgatar aquilo, porque no início é natural, depois não. Bom, esses são alguns mitos, agora vamos ver as vantagens. Aqui é o outro texto que eu deixei lá nas referências da doutora Nádia Fernanda Ramírez. A doutora Nádia Fernanda Ramírez, ela é professora assistente do Departamento de Linguística da Universidade de Washington, e ela tem um vídeo bem interessante que eu deixei lá no YouTube, que é Creating Bilingual Minds, nesse TEDx, as palestras da TEDx, e ela fala assim, a ciência sugere que há muitas vantagens e a demanda por educação bilíngue está crescendo no mundo, porque agora nós temos mais consciência da importância. As pessoas estão começando a perceber que começar cedo pode ser a melhor solução, porque sabemos que ao nascer, o cérebro humano é tão capaz de aprender 2 línguas quanto aprender uma. É aquilo que eu falei, né? Aí, ela, inclusive, ela pesquisa mais a primeira infância, e ela especializou mais em bebês, mas serve também para a criança até a pré-alfabetização, onde o cérebro é monitorado. E o cérebro da criança bilíngue, quando ela ouve as 2 línguas, ela ouve uma língua, ok, aquela língua que é mais forte, quando ela ouve a segunda língua, uma outra área do cérebro é ativada. Quer dizer, ela está em um processo de desenvolvimento muito
melhor do que um monolíngue. E aí ela fala do code switching, que, né, a mudança de código, que aí os pais acham que a criança vai ficar confusa, os pais têm medo disso. E vocês vejam o vídeo, ela vai explicar, ela também, os filhos dela também falam duas línguas, que, primeiro, a criança só faz code switching porque ela tem essa disposição, porque ela conhece duas línguas. Ela pode fazer porque é divertido, ela faz como brincadeira, ela gosta de fazer essa interpretação, ou, às vezes, por exemplo, misturar as línguas, né? Misturar as línguas é uma coisa que os pais têm muito medo. Por exemplo, a criança fala, mãe, meu amiguinho comprou um Hallari azul. Aí, tá, mas o que é um Hallari, né? Porque a criança vai parar para pensar o que é um Hallari. Um Hallari é um macacão de inverno. Seria isso? Tinha uma mãe que traduzia como roupa de astronauta. Eles não têm tradução em português exatamente. Então, ela vai usar, ok, o Hallari. Ou, eu gosto de ir para Möck. Porque se usamos mais que esse Möck, ela vai traduzir casa de verão, casa de campo. Então, assim, a criança vai usar o que é mais fácil. Às vezes ela sabe uma palavra a mais do que na língua mãe, por exemplo. Ela está falando com uma pessoa que fala português, a mãe, por exemplo, ou o pai, mas ela prefere colocar uma palavra que é mais usada, que ela conhece mais do que ela parar para pensar o que é um Hallari, ou o que é uma Möck. Mas ela também pode falar o contrário. Aiti, mahalo ansiosa brigadeiro. Ou Aiti, oissa, mahalo ansiosa pastel de nata. É a mesma coisa. Mas alguns pais ficam pensando que isso é um problema e que, pronto, agora meu filho não fala nenhuma das duas línguas bem. Então, esse é um outro mito, de que nenhuma das duas línguas ficará forte suficientemente se a criança começar a misturar. Na minha experiência, as crianças misturam muito pouco, tanto minha experiência como mãe, como professora. É uma coisa que também pode ser divertido, às vezes a criança sabe que a outra pessoa vai entender, e acontece assim, ó, a criança sabe com quem ela está falando. Ela não vai falar uma palavra para um brasileiro, para um português, sabendo que ele não entende aquela palavra. Ela tem essa percepção já desde muito cedo. Bom, pessoas bilíngues apresentam um atraso significativo nos sintomas de algumas doenças, como Alzheimer. Isso não é só crianças, nós mesmos, adultos, temos essa vantagem, porque é uma ginástica, né, falando uma linguagem bem simples, é uma ginástica que o cérebro faz. Porque se você pensar nas estruturas da língua, que são tão diferentes, se você pensar no finlandês, no português, completamente diferente. O inglês e o português ainda tem algo mais ou menos parecido. Então, pode parecer muito simultâneo para nós, mas se nós formos fazer, por exemplo, esse code switching, ou pensar, ou traduzir, ou mesmo ler, nós estamos mudando completamente as estruturas de uma língua para outra e envolve várias coisas, vários processos dentro do cérebro que acontecem rápido e simultaneamente. Então, isso traz muito benefício, é uma ginástica, não só para as crianças, mas como para os adultos que constantemente falam duas ou mais línguas. O efeito do bilinguismo na capacidade de atenção e memória, então isso também já foi pesquisado, que as crianças têm maior capacidade, conseguem prestar mais atenção e têm uma memória mais efetiva do que uma criança monolíngue. E aqui também tem uma pesquisa interessante do Dr. Neil Du, que eu gosto bastante dele, ele é um professor também, aí falando especificamente da alfabetização bilíngue e simultânea. Ele é professor de literatura, né? Mas ele trabalha com alfabetização. Então, ele fala, os alunos bilíngues são capazes de desenvolver habilidades de alfabetização mais fortes se aprenderem a ler nos dois idiomas que falam. É exatamente o contrário do que os mitos, os que os preconceitos falam que vai atrapalhar. Não, é exatamente o contrário. Em uma meta-análise de ensinar alunos bilíngues a ler, nenhum estudo conclui que a alfabetização apenas em inglês é superior e a maioria viu maiores ganhos em salas de aulas bilíngues. Eu traduzi assim, então é porque eles estudam inglês e espanhol nos Estados Unidos e começaram a valorizar a alfabetização bilíngue também em espanhol.
E ele tem um conceito muito interessante, que eu nunca tinha ouvido falar, que é a biliteracy, ou biliterate, quer dizer, a pessoa é letrada ou em duas línguas, né? Alfabetizada em duas línguas, e eu traduzi com biletramento. E é interessante aqui o que ele falou, que o biletramento é a capacidade de ler e escrever em dois ou mais idiomas. Embora possa parecer estranho, é perfeitamente possível para um aluno ser bilíngue, mas não ser biletrado. É a questão daquele aluno que fala português e outra língua, mas na verdade ele não escreve o português. E aí quando ele começa a escrever cavalo com K, casa com K, galinha, né? Bota o G porque guia, o G, e eles não conseguem entender. Olha a lógica do finlandês, não existe nha. Então, se eu tenho que escrever galinha, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o que eu conheço, eu vou procurar o J, que no finlandês é engui, e aí eu vou escrever galinha. Isso eu via muito esse tipo de erro, eu via muito nas aulas da língua de herança, pelo fato de eu conhecer o finlandês, ajudava bastante a saber onde é que estava o ponto que eu deveria trabalhar mais com essas crianças para que elas ficassem mais cientes da lógica da nossa língua, né? E não é só em palavras, é toda a lógica da escrita. Aí nos alunos maiores, onde eles tinham, porque geralmente eu partia de uma mesma base, de um exercício comum, com diferentes graus de dificuldade. Alunos do quinta série, sexto ano, aí eles escreviam mais frases, eu via nas frases a lógica do finlandês. Então, era bom que eu conhecia um pouco de finlandês para mim poder ver aonde que estava ali o ponto cego para poder tentar corrigir, para tentar trabalhar na próxima aula mais sobre isso. Desafios. Quais são os desafios de um professor que trabalha a alfabetização bilíngue? Bom, primeiro desafio, o input do português é mais fraco. O português, ele vai ser a língua mais fraca. A língua mais forte vai ser a língua do país ou a língua em que ele está estudando na escola. Então, essa já é um problema, né? Ele vai falar somente em casa, talvez, com os amigos, é bem mais restrito, né, o português. Segundo, vou tentar achar o mouse. Segundo, a preparação do professor pode ser um desafio, que o professor ele tem que estar preparado, ele tem que estar preparado para aquelas perguntas que eu falei, ele tem que estar preparado para as interferências, e ele tem que saber um pouco da língua. Se, por exemplo, se eu tivesse que trabalhar com um aluno que a primeira língua fosse alemão, eu ia ter que dar uma estudada, eu ia ter que estudar um pouco mínimo para mim poder ajudar esse aluno e para mim poder trabalhar essas interferências. Então, eu tenho sorte de que as línguas que eu trabalho, eu conheço. Mas se você está no país, você tem que conhecer um pouco da língua do país, porque ele vai trazer muito dessas interferências. E até para saber, quando escreve uma frase, o que está errado nessa frase? É a interferência da língua tal. Então, tem que estar sempre preparado, né? Bom, a aula ela tem que centralizar no aluno e no trabalho colaborativo, e não mais no professor como centro. E isso ainda tem muitos professores que têm aquela aula tradicional. Se o professor der uma aula tradicional, ele vai ter menos resultados, eu vou dizer assim. Quanto mais ele colocar o aluno no centro, mais resultados positivos ele vai ter em relação à alfabetização bilíngue, e até pela essa questão da aceitação, de aceitar as interferências do aluno. O trabalho colaborativo entre os alunos também é bastante importante. É importante, assim, que o professor compartilhe as experiências dele, contando histórias, trazendo, quando eu era criança, eu também gostava disso, ou então até em questões de Portugal e Brasil, gelado, sorvete, sempre trazer a outra... Estamos falando em sorvete, mas em Portugal se fala gelado, e procurar abranger os dois portugueses, ou três, né? Porque às vezes Angola e Moçambique vão ter termos específicos. Isso é trabalhar a cultura e procurar individualizar o máximo. O plano de ensino individualizado, hoje se fala muito nisso, se fala em Learning Design, que é o desenho da aprendizagem. Como é que o professor vai fazer o desenho da aprendizagem daqueles alunos no seu plano? Então, é isso, é tentar o máximo. Eu sei que é difícil e parece assim, mais difícil falando do que, na verdade, quando nós estamos atuando. Tentar individualizar, porque os alunos vão trazer
eles vão se comportar diferentemente. Então, a ajuda individualizada ela é de extrema importância, principalmente em turmas grandes. Quando eu trabalhava em língua de herança, era assim, e tinha que, no final, eu trabalhava com cada um, deixava meia hora para olhar os exercícios de cada um, para tentar dar uma atenção mais individualizada para eles. Bom, qual é a prática adequada? Olha, não tem, nenhum autor também falou assim, olha, a prática adequada é esta. Eu vou falar um pouco da prática que eu, na minha experiência, consegui desenvolver. O professor, ele tem que conseguir traduzir a fundamentação teórica numa prática adequada. Ele tem que ter essa fundamentação teórica, senão ele vai ficar completamente perdido no processo, como eu já falei. Ele tem que ter uma fundamentação forte, ou ele tem que revisar isso, ele tem que ir atrás, mas ele tem que traduzir isso para a prática, porque não adianta ficar só na fundamentação, né? A minha experiência pessoal, então, eu trabalhei muito com adaptação, desde o iniciozinho do Viscari, como eu falei, depois que eu aprendi mais ou menos o que era, né, o tipo de exercícios eu deveria aplicar e como mais ou menos levar as aulas, eu não fiquei muito satisfeita com os exercícios que eu vi em finlandês. Então, muitas vezes, eu pegava exercícios de português, que eram mais lúdicos, né? Os exercícios de português são bem mais lúdicos, principalmente do Brasil, com mais figuras. E aí eu traduzia, tirava cópia, botava por cima finlandês, mas assim, eu copiava a estrutura, né? Não as palavras, eu copiava a estrutura, achava interessante a estrutura e copiava. E eu comecei a me interessar muito pelos exercícios de inglês, eles são muito, muito interessantes também. Muito bem planejados para pré e para alfabetização. Então, eu comecei a adaptar. Eu acho isso importante, o professor ter o seu material, não ficar dependente de um livro, embora ele, claro, adote um livro, se ele quiser. E outra coisa é o método fônico. Essa aqui é a cartilha de cada aluno, né, do Phonics Tutoring, e aqui é o famoso, aquele caminho do saber. Então, aqui é o método fônico, eu gosto dele. O método fônico, para quem não sabe, são sons dos grafemas do alfabeto. Então, eu começar com a criança a dizer assim, o som dessa letra é o som dessa aqui, no português não tem. Esse tem uma vogal, então o som é mais longo. E assim, nós não estamos formando nenhuma palavra, nós estamos vendo os fonemas e a grafema primeiro. Então, e depois o método silábico é o juntar. Com A, então fica Sa. A língua inglesa trabalha com método fônico, o português trabalha com método silábico, o finlandês também trabalha com método silábico, o finlandês não trabalha com fônico. Mas o fônico ele tem um caráter formativo, porque ele respeita o ritmo da aprendizagem do aluno. Cada aluno, no caso, tem aqui um desses manuais, e ele é principalmente, claro, indicado para crianças pequenas. Eu pego só a base, eu faço exercícios do método fônico como introdução, principalmente para pré-alfabetização, para sensibilização, mas eu não trabalho mais com Viscari, mas com a pré-alfabetização, iniciando um pouquinho lá do primeiro ano, para depois passar para o silábico, depois que está bem forte. Eu não uso essa cartilha que está aqui, mas eu pego o fundamento, quer dizer, eu adaptei para o que para mim funcionou melhor, e desde as aulas particulares que eu dou até as aulas da escola, para mim funcionou melhor. E aí eu acho que vai de cada professor, mas eu gostei muito, muito do método fônico. Eu acho que ele dá uma boa base. E comparando, quando antes eu começava, né, pelo aquilo que eu aprendi, pelo silábico, e agora que eu começo pelo fônico, eu vejo melhores resultados com o fônico. E eu trago o fônico até quase o terceiro ano, ele ainda vai. Lembra do som da letra? Eu resgato ele quando... o silábico também, mas o fônico, quando o aluno não consegue escrever alguma palavra, uma palavra grande, por exemplo. Faltou uma letra, mas então fala a palavra. Qual é o som de cada letra, né? E o material adequado também é, claro, importante. Eu aí trabalho com vários tipos de materiais e cada vez diferente. Ditado, eu gosto muito de fazer ditado. Eu comecei a fazer ditado nas aulas de herança. E eu vi que os alunos gostavam muito, faziam muitas brincadeiras com as palavras.
Eles gostavam muito, então eu uso até hoje ditado, eles adoram, adoram. É uma prática antiga, né? Mas eles adoram ditado. Contação de histórias também, muita parte lúdica. Vídeos, às vezes, depende muito da rotina, né? Aí eu vou falar aqui da rotina. A rotina é importante, ela é difícil, por exemplo, nas aulas de herança, onde tem 1h30 por semana. Mas mesmo assim é bom que o professor tenha uma rotina. No meu caso, com 3 aulas é mais fácil, né? Estabelecer uma rotina. Mas, por exemplo, nas aulas de herança, o início da aula podia ser bem variado, dependia do tema. Mas sempre no final, como eu falei, nós estudávamos uma letra por dia, e a partir daquela letra vinha todo o universo. E eu dava meia hora para os exercícios finais, então essa era a rotina, eles já sabiam. E aí eu ia corrigir, aí meia hora, dependia de cada nível, é lógico. E aí até hoje eu gosto de usar carimbos, isso é uma maneira que eu gosto de botar carimbinhos. E aí, quando o aluno me trazia, e cada aluno trazia, então 22 alunos, eu sentava na mesa, corrigia de cada um, porque esse era o momento que eu podia ver e falar, olha aqui, essa frase é assim, essa frase é assado. Né, para os alunos maiores, e os alunos menores só pintavam, colocavam a primeira letra, dependia aí do estágio. E aí o carimbo era o acesso à casa, eles podiam ir embora. Tinha um carimbo, fiz um polígrafo, deixava o polígrafo ali e podiam ir para casa. Essa era a rotina, era uma parte só da aula, porque não podia fazer toda a aula a mesma coisa. Então, a rotina é importante para o aluno, porque ele vai começar a categorizar tudo nessa idade. Ele está separando as duas línguas, ele está vendo como cada professor trabalha. Por vezes, ele vai trazer o que o outro professor falou também. O meu professor falou que é assim. Por exemplo, deixar o maninho em branco ou não deixar o maninho em branco, porque cada professor trabalha de um jeito, né? Então, é importante que o professor tenha a rotina. A metodologia também é uma metodologia especial, não existe uma metodologia assim que diga esta é a certa. Bom, ludicidade. Eu sempre fui uma pessoa muito lúdica, eu adoro artes e sempre isso é uma questão pessoal minha, eu sempre gostei muito. Formação de imagens mentais. Isso vem da psicopedagogia e da parte da psicologia mesmo, que eu estudei na faculdade. Através de imagens mentais, eu gosto de trabalhar com caracterizações. E essas caracterizações elas vão criar referências que os alunos vão conseguir memorizar melhor. Por exemplo, personificação das letras. Cada letra é personificada. Não que cada letra tenha um nome, né? As letras, elas são crianças. As vogais são crianças menores e as consoantes são crianças maiores. E aí existe a figura que eu criei, né? A figura da fada. A fada representa o adulto, a fada representa o professor, a fada representa o pai. E botei aqui. Alô? Ok. Eu botei para a bateria, mas ele não tinha entrado ali, desculpa. Então, essa foi uma maneira que eu encontrei de criar assim, uma sensibilização com a criança. E, inclusive, daí tudo parte de uma história de origem, a parte do alfabeto. Isso começou também quando um aluno me perguntou, nas aulas de herança, mas por que o alfabeto tem 3 letras que a gente não usa? Então, por que eles estão no alfabeto? E aí eu tive que, mas eu não posso dizer por que eu tenho que descobrir um jeito de explicar, e não adianta ser um jeito muito acadêmico, eu tenho que explicar de uma maneira que eles entendam. E eu comecei a procurar, inventar histórias, então tudo foi criado a partir dessa história básica. A formação do alfabeto, as crianças que moram com uma fada, a fada é a mãe, a representação do adulto. Então, aqui acontece toda a parte da gramática, ela vai acontecer dependendo da reação, ação e reação dessas crianças e o que o adulto como o adulto vai reagir. Por exemplo, o H, ele sofreu um acidente, porque ele não obedeceu. Então, ele perdeu a voz. Isso jamais, depois da primeira história, jamais a criança esquece. Porque dessa maneira é uma maneira lúdica. Então, e aí depois tem uma outra história, por que essas 3 crianças, o W, o Y e o K ou o K, o que eles fizeram que eles saíram do alfabeto? Na verdade, eles saíram, né, como se fossem expulsos. E as crianças nunca mais esqueceram. Nunca mais escreveram nada com K. Casa, cavalo.
Então, essa é a minha metodologia. Cada vez que eu preciso, aí eu vou inventando, ela não está pronta. Cada vez que eu entro numa parte gramatical, eu penso em usar essa história novamente, porque está funcionando. Eu uso o livro, eu adoto um livro, eu adoto o livro de exercício, todo o material que vem dentro do livro, eu gosto de seguir, né? Material próprio, que eu faço esses cartões coloridos, que eu trabalhava já desde da herança, também eu vi que funcionava com turmas grandes, funciona com turmas pequenas, e são materiais assim que eu mesma fiz, muito baseado nos materiais de inglês, e eles servem desde da pré-alfabetização, quando eu vejo aqui o porco, e eu posso pedir qual é a primeira letra, é só um P, depois qual é o nome da figura, porco, e até uma frase, assim vai crescendo a partir de uma coisa pequena, de um detalhe. Esse é meu último slide, esse aqui é um exemplo dessa personificação da história do C cedilha, porque é difícil explicar, é difícil explicar até para adulto, os sons das letras. Então, assim, por que eu escolhi a fada? Porque a fada faz mágica, e o universo da criança ele é muito amplo, ela aceita muito essa coisa do fantástico. Então, é mais fácil explicar uma regra por mágica nesse início, e lá pelo quarto, quinto ano, a gente começa a falar uma linguagem mais, né, mais assim, realmente de gramática, do que eu simplesmente dizer o E e o I tem som suave. Porque elas não vão lembrar. Antes de sair da sala, elas já esqueceram. Então, assim, isso aqui eu faço... Isso foi uma aluna que fez. Eu faço, geralmente, 3 linhas. É a mesma coisa que eu faço para adulto, só que sem a fada e sem o castelo. Eu expliquei isso para elas. Eu fiz isso no quadro, desenhei tudo isso, expliquei toda a história. E aí, a aluna me trouxe... Depois teve o fim de semana, e eles não levam nem um livro, nem um caderno para casa. Fica tudo na escola. Incrivelmente, depois de 3 dias, ela me trouxe isso da cabeça dela. Então, prova que funciona. Ela me trouxe, ela lembrou da regra e ela adaptou ainda, porque eu não faço assim. Eu escrevo K, C, Si, Co, Cu, eu não faço junto cedilha com C sem cedilha. Eu faço um pouco diferente o esquema. E ela lembrou da maneira dela ainda, quer dizer que ela interpretou. Então, é bastante interessante. Assim, essa é a metodologia que eu uso, mas eu falo em verbos, eu falo em ditongos, eu falo as palavras corretas, eu já vou em artigos, eu já vou adicionando as palavras corretas para elas saberem no futuro. Mas, assim, o início vem com esse elemento, assim, do fantástico, que foi o meu laboratório, eu comecei a usar, e deu certo, eu acho interessante, eu gosto também é um exercício para mim também, começar a inventar, né, as histórias. Bom, aqui estão... Belice, está chegando muito comentário, então acho que ainda bem que você terminou na hora certinha para poder a gente ter tempo, né, de falar um pouquinho. Muito obrigada, olha que legal, viu? Muito interessante saber da sua experiência. E eu acho que as pessoas que estão assistindo estão se identificando também com dificuldades, desafios e soluções, né? E antes de passar para os comentários, só queria lembrar também que, no caso, essas estratégias de alfabetização, ela também tem que ser confortável para a família, né? Porque, às vezes, cada família vai ter uma situação um pouco diferente. Então, eu queria dar um exemplo de uma amiga minha argentina, Patrícia. Hoje em dia ela mora na Argentina, mas já morou aqui na Finlândia um tempo, e eu lembro que uma das filhas dela foi alfabetizada primeiro em espanhol. Por quê? A menina com 6 anos já te despertou curiosidade pela leitura. Ela começou mesmo a olhar as letras, a pedir, vamos dizer assim, que a mãe desse mais insumos sobre isso. E a mãe conseguiu livros e em casa foi lendo, e a criança já estava alfabetizada em espanhol. Quando chegou a vez do finlandês, que aqui é com 7 anos, ela já tinha sido alfabetizada na primeira língua, na língua materna. Então, ótimo também. Se esse é o caso da sua família, não tem problema, vai seguindo o ritmo da criança, o que ela está pedindo, né? Agora, se você também, por outro lado, vê que a criança ainda não despertou tanto interesse, você lê para a criança, mostra às vezes o que você está lendo, e ela não quer, você não pode esforçar também a situação. Na escola vai ter contato com a alfabetização na língua local, e você pode
aproveitar a alfabetização local e quando você lê para a criança em português, mostrar as diferenças, também é uma oportunidade. Então, ela é uma simultânea, mas vamos dizer assim que com um pouco de delay, entendeu? Às vezes a criança já está passando o primeiro ano aqui e quando ela está no segundo, no terceiro, você em casa reforça a leitura com português, pode ser o pai ou a mãe, e às vezes a criança também naturalmente vai fazendo as conexões, mas tem crianças que talvez não, precisem de uma estrutura maior. Aí um profissional com essa técnica toda que a Evelise mostrou pode te ajudar bastante, né? E então depende muito, né? No meu caso, com meus filhos, eu esperei passar o primeiro ano na escola, eles foram alfabetizados primeiro em finlandês e depois em português na escola com o professor de língua de herança, é justamente isso que a Evelise falou, e que eu também já fui professora aqui no município de Espoo, também de língua de herança nas escolas. E aí a criança vai vendo e vai sendo alfabetizada depois, um pouquinho mais lentamente, mas não chega a ser tarde, né? Do jeito que a gente fala às vezes, nunca é tarde, mas quanto mais tarde, né, atrapalha um pouquinho, vai ficando mais difícil, né? E aqui as pessoas foram. Diga. O ideal é que seja simultâneo, mas assim também tem localidades da Finlândia que não tem essa possibilidade. Mas se tem essa Sim. possibilidade, é interessante que às vezes a criança não quer fazer com os pais, com a mãe. Então tentar colocar por 1, 2 meses, ok, se a criança realmente rejeitar muito, aí É, que tem que ver o ritmo da criança. Mas às vezes ela nem sabe quanto pode ser divertido estar numa aula realmente, né? Estar sendo é, é verdade. Mas, assim, interessante ver o que funciona para sua família, para sua criança, e a exposição à língua e à leitura e às letras, isso tudo já vai naturalmente ajudando, né? Então, vou ler aqui alguns comentários, Evelise, para você ver o que as pessoas estão falando, né? Então, nosso querido Tiago, aqui também da EPPF, comentou que muitas vezes os professores de língua esquecem-se que eles mesmos já aprenderam línguas e como é que foi, né? Que a gente às vezes esquece uma coisa, a matéria, às vezes não faz trabalho de casa, também tem seus próprios erros. Então, essa flexibilidade que você falou também é importante que a gente pense que a gente também já passou por tudo isso e o quanto teria sido bom ter mais flexibilidade, né? O Olavo Pansari comentou que trabalha com crianças bilíngues com distúrbios de aprendizagem. E aí muita gente ficou interessada, Olavo, se você puder responder aí nos comentários. Teve gente que perguntou sobre literatura, o que, que você recomenda? Pode ser em inglês também. O Tiago Carvalho falou ainda dessa mudança do code switching, que é uma coisa interessante para quem trabalha com turismo, que treina muito isso, porque fica mudando o tempo todo, né? Então, uma brincadeira que ele fez. Mas aí a Camila Lira continuou ainda falando sobre o método para ensinar crianças com problemas de aprendizagem, né, com distúrbios de aprendizagem, pedindo ainda para o Olavo Pansari, se ele puder. E depois a Helena comenta de trabalhar a lusofonia, como é interessante, né, levar a língua portuguesa como uma viagem pelo mundo, pelos países que falam. Isso é bem legal. E a Camila Lira é colega também que eu já encontrei no CEPOL, e aqui também tem a Tatiana Surer, que eu também já encontrei em vários lugares. E ela pergunta para você se você considera o conhecimento linguístico do falante de herança, você considera o conhecimento dele, as interferências que as crianças fazem das línguas que elas dominam, ou os desvios dos alunos são muitas vezes justificados pelas transferências e interferências linguísticas, né? Uma pergunta misturando um pouco essa questão da transferência, da interferência. Daqui a pouquinho você responde. Deixa eu só terminar isso aqui, porque ainda tem uma pergunta para você sobre qual é o livro que você adota mesmo. Foi esse que você mostrou? Depende do ano. Aí essa cartilha? Não, eu não adoto para fônico, é isso que você perguntou? Para fônico eu não adoto, não. Eu uso o sistema, mas eu não adoto o livro. Para português, Tá, mas na aula qual livro você adota? para o primeiro ano, Plim, da editora Texto, e para o segundo ano, Top 10 da editora Porto. Ah, depois a gente pode colocar na nossa página. Eu trabalho português de Portugal, então eu tenho que seguir as metas curriculares de Portugal. Quem trabalha português do Brasil aí escolhe, né? O professor que escolhe qual livro. Eu gosto muito desses dois. Eles trazem bastante cadernos de exercícios, que nem dá tempo de fazer. Bastante material extra. Sim. Então, mas aí a gente pode depois colocar na página da PPF os links aí para esses livros. Então, acho que essa pergunta aqui da interferência, né,
da língua, e também tem a ver com o que você falou mesmo, né? De lidar com naturalidade, né? Com isso. Então, pelo que você já exemplificou, né? Esses desvios, que às vezes a gente não fala muito que são erros, mas são desvios da norma ou variações, acontece muito por uma interferência da própria língua local, né? Eu Então, acho você acha que já cobriu esse tópico, né? Você quer que falar mais? não, eu só acho assim, mais positivo a criança interferir e dizer que na língua forte, na língua que ela está estudando, não, ou na língua do país é tal, do que ela ficar passiva e de repente não está participando da aula. Eu acho isso mais positivo. Com certeza. E tem alguns professores que, às vezes, infelizmente, silenciam o aluno porque proíbem que ele fale qualquer coisa na outra língua e o aluno não fala mais, né? Isso é um problema que aparece muito nos textos, nos artigos que tratam da língua de herança, como que pode ser problemático e atrapalhar o desenvolvimento do aluno, essa proibição. E, na verdade, quando ele traz a língua local para a aula de língua de herança, como você falou, é uma oportunidade de utilizar e de mostrar as diferenças, e em casa também. Eu vejo que às vezes, por exemplo, quando os meus filhos falavam uma situação parecida com a que você citou, cadê o meu Hallary? Eu posso dizer, o macacão de inverno está ali. Você pode repetir a frase usando o termo em português, aí a criança, depois, quando ela quiser novamente falar, ela pode até usar Hallary, mas ela sabe o que significa. Ela usa, como você disse, por gosto, por brincadeira, ou quando for falar com a avó vai dizer: que é isso? Aí ela sabe o que é. E também os pais não devem dizer, não, não fala, é o contrário. Não fala finlandês, ou não fala inglês, em português, não, deixa falar e só faz como a professora Patrícia falou. Fala por cima a maneira correta, é a melhor, é o que eu fazia com os meus filhos. Eu não dizia, não, não fala assim, eu simplesmente, você quer isso? Repetia a pergunta, então. Sim. A outra pessoa aqui também comentou assim que entrevista, que foi um seminário maravilhoso. Meu filho, com 3 anos e meio, já começou a escrever, olha só, e eu quero acompanhar o desenvolvimento dele. Onde eu posso encontrar essa cartilha de alfabetização que você citou? E você poderia indicar mais coisas, assim, mais como desenvolver mais essa criança, né, que tem 3 anos? Ela é Caminhos do Saber, né? Aquela brasileira Caminhos do Saber. É só olhar. Acho que compra pela internet, né? É, aqui eu uso o Plim, da Porto. Mas aí tem muitas palavras que são mais relativas a Portugal. Se é brasileira, é melhor uma cartilha brasileira. Eu acho que essa Caminho do Saber, se eu não me engano, dá para comprar pela Amazon ou alguém no Brasil te manda, né? Dá um jeitinho de conseguir com alguém, né? Olha, mas é muita coisa, muitos comentários. E depois, Evelise, se você tiver tempo de passar nos comentários desse vídeo e se quiser dar um feedback, porque a gente realmente já está aqui com o tempo, já passou, é porque o assunto é muito interessante e as pessoas querem falar mais. Mas muito obrigada. Acho que fechamos com chave de ouro esse último seminário e que a gente possa ter mais oportunidades, né? Então, agradeço o convite, agradeço as pessoas que estão ouvindo. Depois eu vou ver, então,